Olá, pessoal do sexto ano, passando aqui para falar um pouco do roteiro número 5. E aqui na capa do roteiro de aula já faço um alerta. Você precisa ler as aulas do roteiro número 2, 3 e 4, porque nós estamos estudando sobre o sentido das frases e o uso dos sinais de pontuação. E isso é muito importante. E essas aulas detalhadas estão nesses outros roteiros. Claro que cada roteiro a gente faz uma revisão, por isso essa parte que contém a aula, você não joga fora, você tira, fica com você numa pasta guardada em casa, porque um conteúdo puxa o outro e você vai estar precisando. Então aqui nós temos a aula explicativa desse conteúdo e temos aqui a explicação, que eu vou falar um pouquinho sobre frase. Primeira coisa que eu tenho que saber, que frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que tenha sentido completo. É preciso eu entender que frase tem que ter um comunicado, tem que passar uma mensagem, tem sentido completo quando eu falo, alguém tem uma compreensão. Pode ser uma palavra ou pode ser várias palavras. Aí aqui nós temos umas frases aqui, digamos que alguém chega e grita fogo, só essa palavra aqui é uma palavra com ponto de exclamação. Então dá a entender que existe fogo em algum lugar. Ela gritou fogo, então passou a mensagem, alertou porque existe um perigo, porque há um fogo em algum lugar. Então, se consegue passar a mensagem, é uma frase. Por isso, essa palavra aqui, seguida do sinal de pontuação, é uma frase. Ou se você ouve alguém gritar, socorro, socorro, está aqui escrito. Entende-se que alguém está fazendo um pedido de ajuda. Consegue passar a mensagem, esse pedido. Portanto, também é uma frase. Se você chega em algum lugar e está há uma placa só com o nome silêncio, você entende que naquele lugar não é para conversar, fazer barulho, é para fazer silêncio. Então, dá para entender, é uma frase. Então, qualquer enunciado, qualquer palavra que consegue transmitir uma mensagem é uma frase. Se você ler apenas aqui, ó, o homem ofereceu. Quando diz que o homem ofereceu, mas o homem ofereceu. Coloquei o ponto final. Aí fica aquela pergunta no ar, ofereceu o quê? Não se sabe o que o homem ofereceu. Então tem uma pergunta no ar, apesar de ser 3 palavras, eu coloquei o ponto final, mas ao ler ela completa aqui, não tem sentido completo. Não passa uma mensagem definitiva. Fica aquele questionamento. Por isso, não é frase. A frase, para ser frase, ela tem que passar uma mensagem, tem que transmitir. Olha a mesma frase aqui, ó, embaixo. O homem ofereceu flores. Agora eu coloquei a palavra flores na frente, deu para entender o que o homem ofereceu. Nesse sentido aqui, conseguiu transmitir uma mensagem de ideia completa, portanto, é frase. Se eu falo só esse provérbio, cada macaco no seu galho, dá a entender que cada pessoa para ficar no seu lugar sem se meter, né? O significado desse provérbio, sem se meter na vida do outro. Então, é uma frase porque passa uma mensagem. O que você quer fazer hoje? Fez uma pergunta. Então, se fez uma pergunta, a pessoa entendeu a pergunta, tem sentido. É uma mensagem. Por isso é frase. Se alguém dá uma ordem, saia daqui, a pessoa entende que é para sair. Tem sentido. É frase. Eu não quero saber. Mesmo suspendendo a fala, dá para entender que a pessoa não quer saber de algo. E passou essa mensagem, essa ideia de não querer saber. Portanto, é frase. Viu? Suspendeu a fala, nem por isso deixou de ser frase. Aqui é uma frase, certo? Porque passa a mensagem. Agora eu chego e digo assim apenas, eu preciso. Eu preciso. Quando se fala assim, fica perguntando, precisa de quê? Não está completo o sentido.
Fica a pergunta no ar. Qualquer momento que você lê, fica esse que na sua mente de pergunta, significa que aquele enunciado não é uma frase. Não é uma frase porque ficou a pergunta no ar. Sempre que tiver esse que no meio da pergunta, é incompleto o sentido. Então não vai formar frase. E quando diz assim, eu preciso de ajuda, aí sim, já completou o sentido do enunciado, já completou o sentido para passar uma mensagem, a pessoa já sabe o que é que o outro quer. Então, nesse caso, é frase. Então, resumindo, gente, o que é que eu preciso saber? O que é uma frase? O que é uma frase? Ao ler um texto, eu tenho que entender que a frase ela tem que passar uma mensagem, ela tem que ter sentido. Eu não posso sair colocando um ponto em qualquer lugar, não. Eu tenho que saber qual é o sentido que eu construí dentro daquela frase. Por isso a gente está estudando sempre sobre os sinais de pontuação. Desde o início, uma coisa puxa a outra. Então, aí a gente vê bem aqui, vamos ver os tipos de frase que tem. Primeiro, eu compreendi que frase, para ser uma frase, tem que ter sentido. E aí eu tenho que observar o significado. O sentido das frases vai ser transmitido na escrita através dos sinais de pontuação. Tá? Aqui, ó, coloquei até em destaque essa parte. São os sinais de pontuação, porque quando eu leio, você me entende bem porque eu estou falando. E a minha entonação de voz já indica o sentido da frase. No entanto, quando eu escrevo, para eu transmitir o sentido dessa frase, é preciso eu utilizar os sinais de pontuação. E uma frase vai encerrar, pode terminar uma frase com ponto final, que é esse pontinho aqui, com ponto de interrogação, com ponto de exclamação ou com as reticências. São esses sinais aqui que eu posso encerrar uma frase, finalizar uma frase. E aí nós temos aqui o sentido da frase ela, é ela. Tem vários sentidos, muda. Observa que a sequência de palavras é a mesma. É ela, é ela, é ela, é ela, é ela. Mas a pontuação no final muda. Se muda a pontuação, vai mudar o sentido totalmente. Primeiro, aqui, é ela. Fez uma pergunta direta. Perguntou, é ela. Certamente está conversando com alguém e observa alguém ali e pergunta se é ela. A pessoa vai entender. Se fosse no tom de voz, perguntar, é ela? E a pessoa entenderia no contexto que seria. Já aqui, ó, é ela. É como se dissesse assim, é ela sim. Afirmando. Tem um ponto final aqui, fazendo a declaração afirmativa. Já aqui, ó, é um questionamento, uma pergunta, seguido de um ponto de exclamação, como se admirasse. Pergunta ao mesmo tempo e admira. É ela? Então, essa expressão na minha fala está sendo indicada pelos sinais de pontuação. E já aqui, embaixo, só exclama, né? Admira, bem, é ela! Isso aqui é indicado pela a sequência do sinal de pontuação no ponto de exclamação. E digamos que alguém vai falar algo sobre e diz assim, é ela, suspendeu a fala. Talvez para ficar no ar a dúvida. Então, nesse sentido aqui está sendo transmitido essa suspensão da fala pelo sinal da reticência. Então, os sinais de pontuação no final da frase é que vai me dizer qual é o sentido da frase. Portanto, é muito importante você, estudante, ler fazendo o uso dos sinais de pontuação, certo? E observar o sentido. E aí, dependendo desses sinais de pontuação, as frases podem se classificar como interrogativa.
Está bem detalhada a explicação no roteiro. Eu só não vou entender se eu não quiser mesmo, mas está detalhado, detalhado. Quando é que a frase é interrogativa? Quando faz uma pergunta. E essa pergunta, ela pode ser direta ou indireta, certo? Tá aqui, olha. Quando se deseja obter informação de algo, a interrogação pode ser direta. Quando é direta? Quando usa o sinal do ponto de interrogação, que é esse aqui, ó. Como se fosse um anzol de cabeça para baixo. Certo? E indireta. Quando é que uma pergunta é indireta? Quando apenas tem um ponto final. E é como se você estivesse fazendo um questionamento para si mesmo. Observe o exemplo, olha. Você aceita um copo de suco? Fez uma pergunta direta, perguntou diretamente para o outro. Então, se faz uma pergunta direta, nós temos o ponto de interrogação aqui e a frase é interrogativa. Aí aqui, ó, desejo saber se você aceita um copo de suco. Ele deseja saber, é um questionamento que ele faz, como se estivesse perguntando para si mesmo, ou para a pessoa se questionando, mas não houve o ponto final. Então, se não houve a interrogação, esse questionamento, é de forma indireta. Então, eu tenho as perguntas diretas, que tem no final o ponto de interrogação, e as perguntas indiretas, que vai ser através do ponto final, mas é como se eu estivesse fazendo uma pergunta, um questionamento comigo mesmo, certo? Então, o primeiro tipo de frase aí são as interrogativas que servem para fazer pergunta. É importante observar os sinais de pontuação. E as frases imperativas. A palavra imperativa vem do nome imperador, que significa mandar. Quem impera é quem manda. Então, vai mandar como? Dando uma ordem, fazendo um conselho ou fazendo um pedido, certo? Eu tenho que ter isso na minha mente. Quando dá uma ordem, dá um conselho ou faz um pedido, eu tenho uma frase imperativa. E o bom é que eu posso identificar, neles vai ter o ponto final, de exclamação, desculpa, vai haver sempre um ponto de exclamação ou um ponto final, no caso, se for dando um conselho ou fazendo um pedido. Vamos ver aqui. Aqui eu coloquei só apenas assim, afirmativa, mas não. Você tem que arrumar aí no seu roteiro, se você preferir, através desse vídeo. Faça-o entrar no carro. Tá dando um conselho de forma afirmativa. Então, essa frase ela é imperativa, porque está dando um conselho. Não faça isso. Está dando uma ordem de forma negativa. É uma frase imperativa também, porque está dando uma ordem. Dê-me uma ajudinha com isso. Está fazendo um pedido de forma afirmativa. Ela é imperativa porque está pedindo, certo? Então, as frases é imperativa pelo sentido, sim. O sentido se está dando um conselho, o sentido se está dando uma ordem, o sentido se está fazendo um pedido. Aí nós temos as frases exclamativas. A palavra já diz exclama, de exclamação, né? Nesse tipo de frase, é muito importante você observar que ela vai demonstrar um sentimento, um estado afetivo da pessoa. Esse sentimento pode ser de entusiasmo, de dor, de alegria, de surpresa, de raiva, de reclamação, né? De indignação, mas sempre eu vou observar porque vai ter o ponto de exclamação no final que me ajuda a compreender esse sentido, esse sentimento. Observa bem o exemplo aqui, ó. Que prova difícil. Ela está reclamando da prova. Sempre para fazer uma reclamação, eu tenho que colocar o sinal, ponto de exclamação no final. Esse ponto de exclamação para indicar essa reclamação. E aí, nesse caso desse sentido, a frase vai ser exclamativa. Já aqui, ó, é uma delícia esse bolo. Ou é uma delícia esse bolo.
admirando o bolo, achando ele gostoso. Se está admirando, um sentimento de admiração. E no final tem aqui, ó, o ponto de exclamação. Isso faz com que essa frase seja uma frase exclamativa. Uma característica da frase exclamativa, e é fácil de identificar porque no final sempre vai ter o ponto de exclamação. E se eu estou escrevendo um texto, eu quero reclamar, admirar, expressar um sentimento, eu tenho que usar o ponto de exclamação. Aí nós temos as frases declarativas, que apenas declara de forma afirmativa ou de forma negativa, afirmando ou negando algo. E nesse caso, também é muito fácil identificar, porque no final só tem o ponto final. Vamos observar o exemplo aqui. Obrigaram o rapaz a sair. Está afirmando que obrigaram ele a sair. Então, a frase é fazendo uma declaração afirmativa. Já aqui, ó, ela não está em casa. Esse não aqui, ó, a primeira atividade que eu passei na prova diagnóstica era para você identificar a frase negativa. E quando é negativa, eu tenho que observar. A palavra que nega, mais comum que tem, é a palavra não. Então, ela não está em casa, está negando. Então, a frase aqui é uma declaração negativa. É uma frase declarativa negativa. Portanto, gente, é importante você observar duas coisas. Ler para observar o sentido e ler também fazendo uso do sinal de pontuação, porque é ele que vai dar o sentido à frase. E lembre-se sempre, a frase, para ser frase, tem que ter um sentido completo, tem que transmitir uma mensagem, ok? Essa é a parte da aula do roteiro, ó. Ok, gente? Agora vamos passar para a parte do exercício.